A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos no momento da nossa live, toda terça e quinta, e eu convido você a participar. Então, se puder, você também compartilhe, para que mais pessoas possam ser alcançadas, que é sempre esse momento de união, esse momento de fé, com uma palavra rápida, e logo após nós estamos orando, pedindo as nossas necessidades a Deus, apresentando todas, e também agradecendo ao Senhor pelas bênçãos concedidas. Quando nós observamos o que tem acontecido nos tempos atuais, nós vemos que a ciência, conhecimento, ele está multiplicando-se assim de uma forma grandiosa. Hoje, com o auxílio da inteligência artificial, que é algo fantástico, algo que pode muito ajudar o ser humano na medicina, na história, em tantas pesquisas que demorariam tempos enormes para serem feitas, e está sendo feito dessa maneira, de uma maneira rápida, como um auxiliar. E as pessoas, então, diante de tantas informações, igrejas até têm usado esse auxílio nos cultos para fazer quadros sinóticos, apresentações e tantas coisas. E tudo isso foi previsto pela palavra do Senhor, que iria acontecer um momento como esse, lá com o profeta Daniel na antiguidade, muitos séculos atrás, e ali no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Então você vê que é algo que tem acontecido com frequência. Até nas igrejas, no mundo espiritual, as pessoas querem novidades. Elas não estão satisfeitas somente com a palavra, e muitos lugares então têm oferecido uma resposta para essa ansiedade, para esse anseio das pessoas, e nós temos que ter um alerta aí para ver se essa maneira de agir não vai sufocar a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele disse, olha, quando eu prego, quando eu anuncio a palavra, eu não uso palavras de persuasão humana para não sufocar o Espírito Santo. Porque quem vai agir na vida das pessoas, no momento que a palavra é lançada, é o próprio Espírito. Então, todos esses recursos podem até ser utilizados, mas não de uma maneira exagerada, onde as pessoas têm mais cultuado homens, moveres, apresentações, performance, e a palavra de Deus tem sido sufocada. E se não houver aquele centro, aquele fundamento na palavra que é Cristo, e não houver o amor integrado, então você vê que é uma palavra vazia. E as pessoas têm buscado conhecimento, têm feito estudos, hoje com o auxílio da inteligência artificial, cada um acha que descobriu algo, que uma revelação, mas a palavra de Deus aqui disse, olha, tu, porém, Daniel, cerra as palavras deste livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Quando ele diz cerra as palavras desse livro, ele está dizendo, olha, deixa fechado esse livro. Vamos voltar aqui um pouquinho no versículo 2, você vai compreender melhor. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas, brilharão sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. O que ele quer dizer, então? Que aqueles que estão mortos, que dormem no pó da terra, ele fala sobre uma ressurreição geral. Uns para entrar no reino dos céus, para a salvação, e outros para a condenação eterna. E quem vai fazer isso? O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Então nós temos que ter, primeiro, o foco na vida eterna,
na salvação. E só é salvo quem tem Jesus Cristo como único, exclusivo, eterno e suficiente Salvador. Não adianta você dizer, eu creio na palavra, eu creio em Deus, eu creio, mas se a tua fé e a tua religião não tem Jesus Cristo como o único Senhor, não adianta nada. É contrário às Escrituras, é contrário à palavra, e no momento final você vai ficar perdido. Então você tem que primeiro refletir sobre isso, sobre como você interpreta através do Espírito Santo, porque ele diz aqui, olha, os sábios, quem é que tem sabedoria? Aqueles que têm o Espírito Santo. O nosso Deus é o Deus que nos dá sabedoria. O conhecimento você adquire, a ciência você adquire. Então você estuda, você pesquisa, você usa a inteligência artificial para complementar o estudo, mas tudo isso gera o quê? O conhecimento. Mas a aplicação desse conhecimento, que é a sabedoria, vem do Senhor. O único que pode te ajudar é o próprio Deus. Então, quando você pega isso, você tem que entender que, de uma forma, você está dependente do Senhor para tudo. Nós somos dependentes do Senhor. Ele continua dizendo, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça como estrelas, sempre eternamente. Ele está falando, olha, a sabedoria, aquela palavra positiva, aquela influência, aquele ensinamento, ele gera para você mesmo algo que vai fazer diferença lá no reino dos céus. E ele fala, cerra as palavras desse livro, ou seja, a compreensão definitiva nem Daniel entendeu. Mas uma coisa nós entendemos, que no final dos tempos há uma multiplicação de conhecimento, há uma busca desenfreada por informações, e é o que tem acontecido. Você vê que hoje as pessoas querem viver de algo que represente muitas vezes uma máscara, uma capa. Então elas tiram uma foto sorrindo num lugar bonito. Quando você olha aquelas fotos que são colocadas ali na rede social, parece que aquela pessoa tem uma vida de totalmente paz, de prosperidade, de bênçãos. Mas quando você pega, muitas vezes, um podcast onde aquela pessoa é entrevistada, ela diz que passou por um momento de angústia, tem passado depressão. Veja os grandes ídolos, os cantores, os artistas, os que trabalham com cinema, tem em evidência, muitas vezes pessoas estão ali idolatrando, estão envaidecendo aquela pessoa, e aquela pessoa no íntimo é uma pessoa triste. Observa quantos que tiveram um final triste, desnecessário, porque se autoexaltaram, foram manipulados também por interesses financeiros daqueles que estavam ali como empresários. E tudo isso tem acontecido de uma maneira muito grande. E a palavra de Deus, ela mostra que nós temos que ter humildade. Quando nós temos humildade no nosso coração, no nosso dia a dia, o Senhor então nos alcança. A graça de Deus vem sobre nós. A humildade da dependência, a humildade de saber que nós somos um tesouro precioso, mas no vaso de barro, que um dia todos não estarão aqui nesse corpo, mas que nós seremos ressuscitados, como disse aqui no livro de Daniel, para a glória eterna ou para a condenação eterna. E o desejo de Deus é que todos se salvem, mas só vai ser salvo aquele que encontrar Jesus, aquele que for encontrado pelo Mestre, aquele que deixar o mau caminho, que se converter, como Jesus fez quando ele começa o seu ministério, e ele diz, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje você está ouvindo uma palavra que é uma palavra de reflexão, com o que tem acontecido, com aquilo que você ouve da palavra do Senhor, com o foco que você coloca, com o objetivo que você tem, porque a palavra de Deus é clara. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas
vos serão acrescentadas. Na versão Almeida diz, e estas coisas vos serão acrescentadas, que seria vestimento, moradia. Mas quando você pega na versão King James, de 1803, aquelas escrituras que foram encontradas e comprovadas no Mar Morto, então ela diz, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu creio que Deus é o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que pode todas as coisas, então eu creio que quando você busca o reino dos céus, você pede para Deus que você possa ser justificado pelo sangue do Cordeiro, aquele sangue derramado na cruz. Então o próprio Deus, Ele vai abençoar a tua vida, te dando sabedoria para você discernir as coisas espirituais e as coisas materiais. Você não vai ser enganado por falsos líderes, por falsa profecia, por revelações, por moveres ainda que sejam impactantes, mas você vai ser fiel à palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, Senhor. Para onde iremos? Só tu tens as palavras da salvação, disse o apóstolo Pedro. Quer dizer, se você não tiver Deus, se você não tiver Jesus, você pode ter todo o conhecimento do mundo. Você pode ter um arsenal de providência financeira e material. Mas naquele momento, que é aquele momento que Deus chama a todos, se você não tiver Jesus Cristo, você não entra naquele caminho santo. Aquele caminho santo que diz a palavra, aonde o imundo não passará. Passarão os loucos, os surdos, os mudos, os cegos, porque eles ouvirão a voz do bom pastor e reconhecerão. Porque quando estavam aqui, ouviram uma palavra rápida como essa, mas o Espírito Santo tocou no coração, elas foram impactadas com a graça de Deus, com o amor do Senhor, e a revelação então veio confirmando, veio testificar, como diz a palavra, através do Espírito Santo, que só através de Jesus você encontra salvação. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro caminho, não há outro intercessor, não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus. Reflita sobre essa palavra, uma palavra rápida, breve, e vamos orar nesse momento porque é momento de oração. Pai soberano, bendito e amado, diante da Tua palavra, Senhor, eu oro agora, primeiro para agradecer por mais esse dia, esse momento que estamos aqui reunidos, anunciando a Tua palavra, nessa live, Senhor, com pessoas que ouvem à distância, dos mais variados locais, seja aqui no Brasil, seja no exterior, mas onde a Tua palavra chegar, porque diz, está escrito que a Tua palavra é como o vento, que sopra e ninguém sabe para onde vai, mas que essa palavra possa ir nos confins da terra, anunciando, Senhor, a salvação, anunciando a Tua glória, Senhor, para que pessoas possam ser impactadas com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua bondade. Então, meu Deus, em nome de Jesus, age agora, Senhor, nesse sentido, para que pessoas possam ter Jesus Cristo como único Senhor, possam buscar nas Escrituras a sabedoria e haja a revelação do Espírito Santo. Então trabalha no coração de todos, inclusive a mim e a todos que estão aqui presentes nessa live, para que nós possamos estar juntos na unidade de fé, primeiro agradecendo e adorando a Tua presença em nós e também clamando, Senhor, nas mais variadas necessidades, em tudo aquilo, Senhor, que se apresenta como dificuldade no nosso dia. Porque o Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teríamos tribulação. Tribulações que para alguns têm sido dificílimas com relação a doenças, enfermidades, moléstias, tantas situações que tem passado o povo. Também financeiras, também muitas vezes de desagregação, pessoas que estão desesperadas, fracas da fé, entristecidas, mas que o Teu agir possa alcançar a todos nesse momento, trazendo, meu Deus, a cura, uma resposta para aquilo que essa pessoa está pedindo, para aquela causa na justiça,
para aquele perdão, Senhor, que precisa existir no coração dessa pessoa, com arrependimento, com transparência. Então, meu Deus, percorre agora a cada um que está orando nesse momento, aqueles que ouvirem a gravação depois, mas que em nome de Jesus o teu agir venha, Senhor, porque o Senhor é o Deus que é Espírito e é o Deus que sopra aonde quer. Então sopra neste lugar, na vida dessas pessoas, com o poder da tua bondade, da tua graça, Senhor, para que todos nós sejamos alcançados e impactados e transformados para a glória do teu nome. Abençoa também, meu Pai, a nossa casa, os nossos parentes, aqueles que convivem com nós, aqueles que muitas vezes querem ver a nossa derrota, mas que eles sejam alcançados pelo Senhor, porque nós entregamos todos eles agora em tuas mãos e pedimos, Senhor, age poderosamente e quebra, Senhor, essa situação de malignidade que se levanta muitas vezes na vida do teu servo, da tua serva. Então age, Senhor, nesse sentido e abranda o coração, Senhor, para que juntos, meu Pai querido, nós possamos ter aquilo que necessitamos, ter uma resposta para cada pedido, para cada oração, para que o Senhor, meu Deus, venha alcançar nesse momento, impactando o nosso sentimento, sentindo a tua presença e a tua glória. Então, meu Deus, abençoa a todos nesse momento, abençoa as nações do mundo inteiro, nessas guerras que têm acontecido, nesse mover, Senhor, que tem acontecido com tanta malignidade entre Israel e Palestina, pessoas que estão sendo dizimadas, morrendo de fome, mas em nome de Jesus, e estende agora as tuas mãos naquele lugar e quebra, Senhor, todo esse movimento do mal. Age poderosamente também no nosso país, para que haja, Senhor, unidade, para que haja esperança para o teu povo, para que aquele, meu Deus, que produz possa conquistar, possa viver do fruto do seu trabalho com prosperidade, com dignidade e principalmente com o teu amor e com a tua presença. Então abençoa cada pedido, a cada mover nesse momento e fica ao lado de todos nós. Por isso nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Aleluias. Erga a mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica na bênção e na paz de Jesus. Lembro você que na próxima terça-feira, novamente a nossa live, essa página do Facebook, facebook.com/Paz e Vida Peruíbe. E também convido você para no próximo domingo estar aqui na nossa reunião presencial, às 19h30, na Rua Francisco Garcia, número 35, no centro da cidade de Peruíbe. Nós e o Senhor Jesus aguardamos por você. Fiquem na bênção e na paz. Ô glória! É quarta-feira, diz o horas vem buscar. Na paz e vida o Espírito Santo vai te tocar. Com o pastor Guilherme a palavra vai falar. Abrindo o coração, é tempo de se entregar. Domingo às 7h30 não pode faltar. A presença de Deus vem te abençoar. De braços abertos Ele vai te receber. Na casa do Pai, tua fé vai renascer. Venha, venha, buscar a presença de Deus. Na paz e vida, Ele espera por você. Cura, paz, bênção e salvação. O amor de Cristo é tua direção. Não deixe pra depois, o momento é agora. A graça te chama, vem sentir, vem sem demora. Pastor Guilherme vai pregar, o céu vai se abrir.